Olá, está começando o RCTV Notícias, eu sou Vanessa Brolo, te faço companhia a partir de agora. Hoje eu recebo aqui a Heloíse Caruso Bertol. Seja bem-vinda, Heloíse. Obrigada. A doutora Heloíse é advogada, ela é do escritório Assis Gonçalves, Niede Folador, e ela está aqui hoje, gente, para falar sobre herança digital. Você já ouviu falar nisso? Primeiro, eu queria que você explicasse, então, Heloíse, o que é herança digital? Obrigada, Vanessa. Herança digital, ela diz respeito a todos os bens intangíveis, ou seja, bens que não possuem forma física, que dizem respeito ao patrimônio ou são de titularidade da pessoa que faleceu. Esses bens, eles podem ser de origem patrimonial, por exemplo, contas bancárias, milhas, moedas virtuais, que são bem comuns hoje em dia. Eles podem ser de natureza existencial, como, por exemplo, imagens, memórias, conversas até da pessoa que faleceu, ou mesmo de natureza híbrida, como, por exemplo, os perfis em redes sociais que hoje podem ser monetizados. Essas são as principais categorias do que se enquadra atualmente, o que a doutrina entende como herança digital. E como que a legislação brasileira, ela trata de herança digital hoje? Quais são as principais lacunas que você acredita que existam? Bom, a legislação brasileira, ela nem possui uma regulamentação sobre a herança digital em si. É um tema que já não é tão recente, ele vem desde o advento da internet, então há uns bons anos, mas ainda assim não há uma regulamentação específica sobre o tema. Então, nesses casos, se aplicam as regras sucessórias do Código Civil, assim como também os marcos da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e o Marco Civil da Internet, que protegem especificamente dados pessoais e a privacidade da pessoa. Além disso, tramita no Congresso Nacional, salvo engano, mais de 10 projetos de lei sobre o tema, mas ainda não há um entendimento pacificado sobre isso. Porque eu imagino que ocorram muitos problemas, né, Luíse? Porque você está falando aqui, até me levantou essa questão. A gente fala de rede social, a rede social de alguém que faleceu, mas muita gente monetiza. Alguém pode tirar proveito disso. É nesse sentido? Exato, é nesse sentido, e também até por uma preservação da imagem e da honra daquela pessoa. Sim. Porque muitas vezes, o decujus que a gente fala, a pessoa falecida, ela não deixou expressa sua vontade sobre o que fazer com aquela conta. E cada plataforma regula de uma forma. Existem plataformas que entendem que é possível criar um memorial daquela conta, existem plataformas que excluem aquela conta quando acabam sendo informadas do óbito daquela pessoa, e às vezes os herdeiros, eles não conseguem acesso, não há uma legislação que regule isso, o que gera uma dificuldade para os familiares especificamente que ficaram daquela pessoa. É porque às vezes a pessoa não tem nem senha compartilhada com ninguém. Exatamente. Daí fica aquela coisa lá, né, que realmente pode haver algum abuso. Além da questão sentimental. Tem esse valor sentimental, né? Essa falta de regulamentação pode impactar nesse sentido as famílias, né? Sim, isso é uma preocupação especificamente porque hoje em dia muitas pessoas utilizam as redes sociais, e não só as redes sociais especificamente, mas e-mails, drives, como forma de guardar todo o seu conteúdo de imagens, memórias e conversas. E há precedentes de todos os tipos, tanto autorizando os familiares herdeiros a terem acesso a essas memórias e esses conteúdos, como também negando, principalmente para proteger tanto a privacidade da pessoa que faleceu, quanto direitos de terceiros, especificamente em casos de mensagens trocadas. Porque existe, inclusive, uma discussão, até nos projetos de lei que pretendem regular a matéria, sobre qual o limite da pessoa também que é titular dessa conta, dispor sobre o que ali está registrado. E isso inclui conversas com terceiros que violam a privacidade de terceiros. Então, há um grande debate sobre o tema. Nossa, é muito detalhe. E, na verdade, Luísa, cá entre nós, a gente não acha que vai morrer, né, gente? A gente não vive nisso. Né? Com esse sentimento, obviamente, ainda bem, mas a gente não pensa absolutamente nessa questão de herança digital. Eu queria que você deixasse algumas dicas, né, para as pessoas garantirem que seus bens digitais, essa herança digital, seja preservada. O que a gente pode fazer? O ideal seria que a pessoa deixasse expressa sua vontade de alguma forma. O meio oficial de fazer isso é através do testamento, que é registrado, principalmente através de escritura pública também.
Mas, ainda que não haja uma regulamentação dizendo o que pode e não pode ser feito, especialmente com os bens de natureza híbrida e existencial, é importante que essa vontade ela seja expressa e também para os próprios familiares da pessoa, porque isso vai ajudá-los a entender o que fazer com esses bens e também ajudar o próprio judiciário a entender qual era a vontade desse titular. Então, o ideal, inclusive há projeto de lei até que prevê a possibilidade da pessoa deixar um vídeo registrando o que ela pretende. Sim. O ideal é que essa vontade ela seja expressa de forma inequívoca para auxiliar tanto os herdeiros quanto o Poder Judiciário. Tá certo, Heloísa. Muito obrigada pelas suas dicas, pelas suas orientações tão valiosas aqui. Muito obrigada, Vanessa. Esse foi o RCTV Notícias e a gente volta em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau!